amém. Ô, Ricardo, você ora pra gente começar aí, teu irmão? Amém, amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai maravilhoso, Pai misericordioso. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Pai. Obrigado por mais uma semana, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos guiou, que o Senhor deu tantos livramentos, Pai, que nós nem sabemos, Pai. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, eu peço agora, Pai, que o Senhor conduza essa reunião, meu Pai. Use o pregador, Pai, fale aquilo que o pregador fale aquilo que o Senhor quer passar para os nossos corações, Pai, porque eu sei que o Senhor já falou com ele e agora ele vai repassar para nós, Pai. Abençoa cada membro do grupo, Pai, aqueles que não puderam participar, que o Senhor possa visitá-los agora. Enche, Pai, com a sua unção, com o seu bálsamo, Pai, e que eles sintam o desejo, Pai, de estarem aqui conosco, para que a gente juntos possamos desfrutar, Pai, da sua palavra, aprender mais sobre Ti, Pai. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai. É o que eu peço agora e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmão. Boa noite, irmãos. Eu vou trazer a palavra hoje. Então, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Provérbios 3. A gente vai ler alguns versículos aqui. E eu vou dar um breve testemunho aqui da minha vida, como começou 2025, né? Então, a gente vai juntar um pouco aqui da palavra de Deus, ensinamentos que Deus tem colocado na nossa vida. E eu vou citar alguns versículos aqui, principalmente do capítulo 3. Então a gente vai iniciar Provérbios 3, a gente vai iniciar no versículo 5. Então, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Irmãos, vou contar um breve testemunho aqui do que aconteceu aqui na minha vida. Acho que já relatei aqui nas nossas últimas reuniões. Meu gerente tinha saído aqui da minha área, né? Então, meu gerente pediu para mudar de área e abriu uma vaga aqui dentro da minha estrutura, uma posição acima do cargo que eu tenho. E eu me candidatei e estava achando o bambambam bam, bam dessa vaga, né? Então, assim, todo mundo falava, e aí, Paulo, é você que vai ser o novo gerente, você e você? E o que eu pensei, né, irmãos? O que é o do homem? Naturalmente, eu sou a pessoa que mais conheço lá um pouco do assunto, dentro da estrutura que a gente está lá dentro do banco. Meio que me candidatei e estava me achando o bambambam bam, bam dessa vaga. E aí vou começar um pouquinho aqui do final. Chegou aqui um dia antes das minhas férias, ainda não tinha divulgado nada sobre a posição de gerente. E eu fui perguntar aqui para o meu superintendente, falar, cara, e o processo lá da nossa vaga aqui de gerente, como que tá? Ele falou, a gente precisa conversar. Então, imagina que faltando umas 2 horas para eu sair de férias, isso foi no dia 10 de janeiro, ele me chama, ele falou, cara, a gente escolheu uma outra pessoa para ser o gerente aqui da vaga, né? E eu fiquei, assim, na sexta-feira eu fiquei bastante, vou abrir o jogo aqui, fiquei bastante pistola. Eu fiquei assim, falei, meu, a vaga era minha, eu conhecia todo mundo me conhecia, meio que a gente tá levando por um caminho, né, irmãos, que fala assim, é o Paulo que vai ser o novo gerente. E Deus deu uma chacoalhada na minha vida naquela sexta-feira, né? E aí eu lembrei um tempo atrás que é difícil essa oração, mas é uma coisa que acho que todo mundo precisa fazer. É difícil, é quando a gente fala assim, Deus, seja feita a tua vontade. Mas lá no fundinho, a gente sabe a vontade que a gente quer, né? A gente sabe o que a gente quer fazer, né? E quando eu vi esse versículo, ele fala muito bem, né? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência, né? E quando a pessoa veio falar que eu não tinha conseguido a vaga, eu até perguntei, eu falei, cara, quem que conseguiu? Quem que é o novo cara? Ele falou, putz, eu não posso falar ainda porque a gente não vai divulgar. A gente não divulgou. Ia ser divulgado na segunda-feira que eu estaria de férias já, né? Então,
Eu até senti, eu falei, putz, a galera esperou eu sair de férias para trazer um novo cara, né? E eu fiquei, né, na sexta, principalmente na sexta, no sábado cedo, eu fiquei bastante encucado nessas coisas. E eu orei para Deus, eu falei, Deus, né, me mostra o que que é isso, né? E quando veio essa palavra aqui, Deus me mostrou, de falando assim, você mesmo orou, falando que seja feito a vontade de Deus, né? E aí, irmãos, devido aqui, né, que o ano para mim começou meio diferente, com bastante perspectiva aqui de algumas coisas, mas que na primeira semana Deus falou, cara, não é para você isso. Até hoje eu não sei, tá, irmãos, por que que a vaga não foi para mim. Deus sabe por quê, né? A Débora uma vez, né, a minha esposa até comentou e falou assim, olha, se for para ser bom para sua vida, para nossa família, para os nossos filhos, Deus vai abrir a porta. Mas se não for para ser, Deus não vai deixar você virar um gerente para, sei lá, consumir demais o nosso tempo, porque o nosso serviço consome, né, irmãos? Seria mais uma responsabilidade, seria mais uma cobrança, né? Porque eu vejo aqui o Marquinhos, o Osni, numa vida militar, quanto maior a sua patente, maior a sua cobrança, maior a sua responsabilidade, né? Eu estaria com um time maior, sendo mais pressionado, tudo bem sendo mais recompensado, mas vem uma cobrança também. Então, irmãos, um pouco da palavra de hoje é para a gente colocar o pezinho no chão e falar assim, né? A gente mesmo aqui dentro do grupo, quantas vezes eu mesmo falei que seja feita a vontade do Senhor, e eu acredito que essa decisão veio do Senhor, né? Eu vejo aqui que Deus coloca umas coisas aqui na nossa vida ou tira algumas coisas da nossa vida que a gente não vai saber por quê. Pode ser que em vida eu descubra porque eu não virei gerente dessa área, mas pode ser que só no futuro, quando a gente chega na glória, que Deus fala, olha, se você tivesse virado gerente naquela vez, ia acontecer isso, isso daqui ia ser ruim para você, isso ia ser pior para sua família, isso ia ser pior para os seus familiares, para os seus filhos, então eu não eu não coloquei você nessa posição, porque eu creio, irmãos, se fosse da vontade de Deus, ele teria colocado, né? Então estou contando um pouquinho aqui desse relato e aqui também meu testemunho, né, que ele fala assim: não se apoie na sua própria inteligência. Tem vezes que a gente se acha o bambambam, né? Tem vezes que a gente se acha que fala, essa posição é minha, eu sou filho de Deus, eu vou conseguir isso. A gente sim, a gente tem o poder, a gente tem a autoridade no nome do Senhor Jesus. Mas se não for o caminho dele, a gente também precisa aceitar. A gente também precisa ser filho de Deus, obedecer e falar, olha, isso não foi para mim, né? Eu quando acordei no domingo, até mandei mensagem pro cara que é o superintendente, eu falei, cara, eu aceitei sua decisão, boa sorte, não sei quem que é a pessoa, mas eu entendi muito bem. Não levei pro lado espiritual, mas eu quis falar assim, olha, eu confio na sua decisão, eu entendi porque você tomou essa decisão e tô junto com a pessoa. Depois ele me falou quem que era, é um colega meu, um par meu dentro da estrutura também, foi ele que foi escolhido. E tem os motivos, uma pessoa muito qualificada também, muito boa, né? Então, coloco aqui, irmãos, as coisas que Deus tem feito na nossa vida, as coisas que a gente precisa pedir para Deus, as coisas que a gente precisa aceitar, né? Quem não gostaria, né, de receber um aumento, de ter uma promoção, de ser reconhecido que, olha, esse cara mereceu? Quem não gostaria? Todo mundo gostaria. Mas a gente precisa pensar aqui, irmãos, e dar uma chacoalhadinha de falar, vai ser bom para a gente? A gente vai ser bom para nós, né? A gente perdeu algumas pessoas aqui da nosso convívio, né? Vou citar aqui o irmão Goulart, a sogra do Osni. É a vontade de Deus, irmãos. É isso que a gente precisa aceitar. Dói, dói demais, né? Não estou falando de perda aqui, irmãos. Não estou falando de perda, pelo menos do meu lado, mas deve estar doendo para a esposa do Ricardo, do Goulart, para o filho do Goulart, para as pessoas.
A gente via o Goulart aqui, eu via aqui o máximo uma vez por semana, eu já sentia a perda dele, imagino quem que tinha ele como pai, como marido, mas é a vontade de Deus. É difícil, irmãos. Mas a gente precisa colocar um pouquinho a mão na nossa cabeça, que a gente mesmo ora falando que seja feita a tua vontade. E quando é a vontade de Deus, a gente vai lá e fala, ah, Deus, por quê? Né? Por que que aconteceu isso comigo? Por que que não fui eu? De novo, irmãos, a gente não vai saber, talvez nunca nessa vida aqui, mas Deus vai mostrar pra gente porque a gente não foi, né? Já contei aqui algumas vezes, quando eu perdi o emprego em uma outra empresa que eu estava, eu também questionei a Deus. Mas Deus mostrou e falou: olha, tem uma coisa bem melhor para você aqui. É esse caminho que eu quero te levar. Então, essas coisas aqui, para despertar a gente nesse 2025, talvez a gente tenha algumas perdas aqui. Talvez a gente venha aqui na vontade do homem, algumas coisas não vão acontecer como que o homem, Paulo, queira. Mas vai acontecer como Deus quer, né? Talvez a gente tenha perdas, a gente vai ter bastante benefícios, a gente vai ter bastante testemunho de vitória, mas a gente vai ter algumas coisas aqui durante esse ano que a gente precisa refletir e falar assim, a vontade de Deus vai ser feita, a gente gostando ou não. E um pouco também aqui, irmãos, um pouquinho mais para frente, em Provérbios 3:11, está escrito assim: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e se não desanime quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha que a sabedoria e consegue compreender as coisas, pois assim é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se compara com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que a tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhe dará a vida. Então, eu não vou colocar a palavra castigo aqui sobre a minha vida, porque acho que não é um castigo, né? Mas Deus sabe as coisas que precisa dar para o seu filho. A gente aqui como pai, a gente sabe as coisas boas que a gente precisa dar para os nossos filhos e as coisas que a gente não deve, né? Eu não posso chegar hoje aqui para o meu filho mais velho e dar um carro para ele, por mais que ele peça. Não é prudente a gente dar um carro ou dar uma moto, né? E Deus vai corrigir a gente. E essa palavra aqui, irmãos, para mim foi uma correção aqui da minha vida. Estou entendendo aqui que foi uma correção de que talvez se eu conseguisse essa posição aqui, talvez eu fosse me perder até aqui no mundo espiritual também. Talvez eu deixasse de lado algumas coisas que Deus tem para minha vida, coisas que a gente tem como objetivo esse ano, até isso. De novo eu reforço aqui, não sei se é isso, tá, irmãos? Não sei. Estou sugerindo. E aqui, dando continuidade aqui na leitura, né? A palavra sabedoria. Isso vale muito para a gente, né? Eu comentei com você aqui no primeiro dia, eu fiquei meio triste, meio indignado, mas a gente precisa ter a sabedoria de Deus aqui para entender, né? A gente não pode aqui ficar irado com as decisões de Deus e jogar tudo pro ar. E aqui ele fala muito bem, né, que a sabedoria vale mais do que ouro, do que prata. Para a gente conseguir aqui ter a sabedoria que a gente sempre vem buscando aqui nas nossas reuniões, para que nesses momentos aqui que o mimadinho aqui não é atendido, que a gente consiga aqui ter a sabedoria e falar, olha, que seja feita a vontade de Deus. Então, é um pouco aqui da palavra que eu quis trazer para vocês, um pouco do que eu vivi, é um pouco do que a gente viveu aqui nos últimos tempos e vai ser corriqueiro aqui a gente ter coisas, né? A gente vai ter perdas, a gente vai ter ganhos, a gente tem hora que a gente vai orar e vai acontecer e a gente vai dar glória a Deus, e tem coisas que a gente vai pedir e não vai acontecer e a gente vai precisar dar glória a Deus. A gente vai precisar ter sabedoria em tudo que a gente fizer.
né? E que vou continuar aqui, e peço aqui para os irmãos também, que a gente sempre peça aqui que seja feito a vontade de Deus. Mesmo em momentos que a gente vai, depois que acontecer a vontade de Deus, a gente pode questionar, de falar, por que Deus? Né? Tem horas que a gente questiona, por que Deus? Né? Por que levou o irmão nosso com 59 anos? Né? Eu conversei com o Ricardo um pouquinho na igreja, tinha uma questão de saúde, né? Por que ele não ia no médico? Vários porquês. A gente não vai entender, irmãos. Foi feita a vontade de Deus. E para a gente aqui, a gente precisa aprender, ter a sabedoria aqui, para a gente caminhar, para a gente não questionar nem a vontade de Deus, a gente não pode. Então, deixa essa palavra aqui para irmãos. A gente está começando mais um ano aqui, que seja um ano de vitória, né? Que a gente possa orar, que tudo que a gente ore, tudo que for da vontade de Deus, que Deus se force no nosso coração, e que não for, que Deus tire, que não deixe nenhuma mágoa, não deixe nenhuma mancha na vida de ninguém aqui, que a gente possa compreender demais e que seja feita sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo a gente gostando ou não, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? É um pouco da palavra aqui. Na quinta-feira eu volto a trabalhar. Eu vou encontrar a pessoa lá, vou dar um abraço no cara e vou falar, cara, sucesso, tamo junto, vai ser meu chefe, tamo junto, quero estar junto com você, quero trabalhar da mesma forma que se eu fosse promovido, tivesse sido eu. Então, as coisas de Deus são claras, as coisas de Deus são perfeitas, as coisas de Deus são do jeito que precisa ser. Nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos. Amém, irmãos? Que essa palavra seja uma palavra de ânimo e não de exortação aqui pra gente. Glória a Deus. Se alguém quiser comentar, trazer algum testemunho aqui, fica à vontade também. Glória a Deus. Boa noite, Dedé. Deus abençoe, viu, irmão? Ótimo ano aí. Boa Deus noite, abençoe. meus irmãos. Boa noite, Paulo. Todos aí. Que Deus abençoe o novo ano aí, né, para todos nós, nossos familiares. Amém, amém. Ô, Tenha... Dedé, vou só colocar aqui, a gente leu Provérbios 3, tá? Algumas Ótimo. passagens que Deus colocou aqui na minha vida, então, se você puder aí depois ler, a gente leu alguns versículos de Provérbio 3, mas o capítulo inteiro foi um pouco aqui sobre a mensagem que eu trouxe hoje, tá bom? Maravilha, maravilha, meu irmão. Amém, amém. Paulão, posso fazer um breve comentário? Boa noite, Dedé. Boa noite, meu garoto. Realmente, às vezes a gente não entende, né, essas lições que a gente leva, mas eu vou falar uma coisa para você. Essa lição não acabou não, viu, irmão? Agora você vai ser provado, porque o fato de você não ter pego a vaga, ok, mas o duro não é isso. O duro é você lidar com essa pessoa que ficou com a sua suposta vaga. Porque aí a carne começa a falar alto. É aí que a gente tem que orar, é aí que a gente tem que pedir discernimento para Deus, porque da boca para fora é fácil, irmão. Mas às vezes não é não. A carne grita. Então é aí, meu querido, que você vai ter que realmente ser provado, porque o cara, além de tudo, é seu chefe. É uma vaga que eu sei que eu já passei por isso, meu. Eu vou falar para você. Se revista, ore, jejue, porque não é fácil. Mas eu tenho certeza que em muito breve isso daí Deus vai tirar do teu coração, você vai conseguir conduzir, e eu não duvido muito que você não tenha que evangelizar esse cara. Amém, Porque Deus, amém, quando Ricardo. prepara as coisas, não é à toa, não, irmão. Pode ter certeza disso. Amém, Mas amém. parabéns, viu, Paulo? Parabéns pela palavra, parabéns pela lição que você trouxe aí pra gente. E é isso aí, cara. É isso mesmo. O Vamos pra Ricardo, cima. e é muito disso, né? Quando eu recebi a notícia, né? A gente fica meio assim, eu vou sair da área, eu não sei o quê, né? Parece que você quer jogar contra, Chuta né? o pau, né? E a palavra de Deus deixou muito claro, né, Ricardo? Assim, é isso que eu quero deixar para os irmãos, né? De novo, que seja feita a vontade de Deus, né? É isso, de novo, se Deus quiser colocar qualquer um aqui como presidente do Brasil, ele coloca, né?
Mas quando a gente não é para ser, que é para ser feita a vontade de Deus, e tudo, né? Eu trouxe um exemplo aqui, mas em tudo, irmãos, acho que em tudo a gente precisa ter a sabedoria, ter o discernimento aqui. Tem hora que a gente vai ficar, né? Esse dia eu fui no supermercado e tinha um menininho berrando no chão, né? E o pai dele deixou ele lá, o pai dele cruzou o braço e deixou ele. Ele ficou gritando uns 2 minutos lá, né? Depois ele parou. Né? Tem hora que a gente é assim, né? A gente é uma criancinha mimada e fala, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um cargo, né? Deus talvez vai deixar a gente chorar um dia, dois, né? A criança se batendo lá, mas depois a gente precisa reconhecer. E depois o menininho levantou, deu a mão pro pai dele e saiu como se não tivesse acontecido nada. Então, eu entendo, tá, Ricardo? E isso que eu pedi muito a Deus, para que naquela sexta-feira que eu fiquei muito indignado, que isso saísse do meu coração. Porque não faz bem para mim, né? Não faz bem para ninguém isso, né? Eu não quero perder a minha bênção aqui com Deus, caso numa posição de gerente dentro do banco, né? Então, mas continue em oração sim, tá, Ricardo? Eu entendo aqui, né? E tem vezes que as próprias pessoas do meu convívio vão falar, ó, né? Por que você não foi? Era você? O que que aconteceu? Né? Estou me preparando para que quando chegar quinta-feira, talvez até fale, olha, foi feita a vontade de Deus. Talvez seja uma oportunidade de falar, cara, o cara tá super na paz, meio que, ó, foi feita a vontade de Deus, independente de quem for. Né? Então, até nisso eu pensei também, e que você foi muito sábio aqui, eu não tinha pensado nisso, e talvez seja até uma oportunidade de levar a palavra de Deus de uma outra forma lá dentro. Só para citar um exemplo aqui bem prático, quando eu abri mão da liderança aqui do grupo, que eu fui falar com o pastor Carlinhos, ele até ficou meio bravo comigo, né? Você lembra disso, Paulo? E eu tive um argumento que ele teve que concordar. O meu maior motivo de eu ter saído da liderança, é porque eu estava me soberbando. E isso não é certo. Eu acho que qualquer coisa que você se ensoberba, você perde o sentido. Então, eu lembro muito bem, não foi fácil, não foi fácil. Mas você vê, depois disso, o que aconteceu? A gente continuou o mesmo trabalho, espiritualmente você cresceu pra caramba. Eu lembro de você que você não levantava o braço na igreja, não abria a boca. Hoje você está pregando na igreja, né? Não, nós estamos no púlpito, cara, louvando a Deus. Olha que coisa. Talvez se eu não tivesse tomado aquela decisão naquela época, isso tudo não teria acontecido. Amém, amém. Mas foi fruto de oração. E, então é isso, Paulo. Eu tenho certeza Amém. que isso é um propósito na tua vida. Agradeça a Deus, glorifica, porque você vai ver o fruto dessa não promoção. A promoção não foi aqui, meu irmão, foi no céu. Fique em Amém, paz. amém, amém. Vou ficar quietinho agora, tá, Osney? Glória a Pode Deus. ser, É não. isso mesmo, Ricardo. Ô, Ricardo, só vou voltar um item aqui, né, que eu li, né? Eu até reforcei. Não se apoie na sua própria inteligência, né? A gente acha que a gente é o bambambam. Então, assim, tem hora que o homem precisa diminuir para que Deus cresça, né, irmãos? Acho que esse que é o detalhe aqui. Para a gente se exaltar, a gente tem que ser humilde, né? Esse é um dos caminhos, né? E não tem nada melhor do que a gente ter essa sabedoria de entregar os nossos problemas para Deus. Isso é em tudo, como o Paulo, como você falou, em todos os sentidos. Isso é na nossa vida pessoal, isso é na política, porque nós temos essa mania de criticar demais os políticos, tá? Eles merecem, uma boa parte aí merece bastante, mas não é bem o caminho, porque isso pode ser um juízo que Deus está fazendo com o nosso povo, se você olha o mundão do jeito que está aí, a coisa está bem bagunçada, então nós não merecemos muita coisa. Então, vamos colocar Deus pode ter pensado, vamos colocar um camarada aí para judiar desse povo um pouco, bater um pouco para eles ver se eles conseguem entrar pelo caminho correto. Então, nada melhor do que a gente procurar colocar. Quando a gente consegue fazer isso,
passar seus problemas por Deus, é contigo. Não tenho condições de eu resolver isso. Você consegue até ter uma paz no seu coração quando você consegue fazer isso. É interessante, né? Isso em todo sentido, num problema seu, um problema pessoal, quando você realmente coloca nas mãos de Deus, olha, Deus, agora é contigo. Eu lembro meu filho, o Danilo, ele saía daqui de manhã, isso eu não estava nem morando aqui ainda, e ele foi assaltado de manhãzinha. Acho que foi acho que foi à noite, e foi um horário aí. Aí o cara com o revólver na frente dele e tal, lá vai, e ele falou, conseguiu parar e pensar assim, Senhor, agora é contigo. Falou, pensou firme, foi embora, o cara levou lá o celular dele, alguma coisa assim, mas graças a Deus não fez nada não atirou, não, porque ele ficou prometendo um tiro no meu filho. E ele falou, Senhor, agora é contigo. E é assim que nós temos que fazer em todos os momentos, porque tem muitas coisas que nós não podemos fazer nada. E quando a gente anda pelo caminho da humildade, tende a fluir melhor. Esse é o caminho. Tá bom, meus Amém. irmãos? Amém, Dedé. Amém. Amém. Tava com saudade de vocês, hein? A semana passada eu não consegui entrar, mas o ano passando, digo, já chega. Está passando tão rápido aí. Semana passada eu faltei também, Dedé, mas esse ano aqui vamos colocar lenha aqui no grupo. Isso. Vamos trazer bastante gente. Mas está gravado e está no grupo, viu? Desde o dia seguinte. Nosso Osni está assim, agora 12 horas já está no ar. Amém, amém. Eu assisti. Amém. Depois assista de hoje, Dedé. Assista de hoje. Opa, assisto sim. Agora vocês podem me desejar Natal o ano inteiro, tá? Amém, Dedé. Beleza. Ai, caraca. Eita, turma boa. Aproveitar para falar um pouquinho. Pegar esse gancho aí a analogia do Ricardo foi muito assertiva. É muita felicidade ver, como o Ricardo percebeu, o crescimento de cada pessoa, das pessoas que participam aqui. Porque pelo que eu entendi, o mover aqui, nós conseguimos ter uma proposta, através do Ricardo Paulo, desse crescimento espiritual. A gente não só se reúne para apenas citar um texto, a gente se reúne para falar, certo? E refletir a respeito do texto. E percebe que muitas vezes eu faço perguntas, porque dentro da psicologia, você faz uma pergunta, você desperta a curiosidade, mesmo que na intenção ou não intenção de constranger, mas marca a pessoa lembra. Então, quando o Ricardo falou assim, no Paulo, hoje levanta a mão, hoje fala, hoje prega, esse é o propósito. Jesus disse para irdes e fazer discípulos, e não ider e fazer cópia de si mesmo. Porque quando a gente faz cópia de si mesmo, isso é uma idolatria oculta, porque eu quero que a pessoa copie aquilo que eu entendo. E a pessoa não tem que me copiar, tem que copiar a Cristo. E assim como aprendeste de mim, praticar e viver e ensinar. Então, é com muita alegria que eu consigo ver essa manifestação aqui no grupo de todos, né, esse crescimento, né. Em 2022, o pessoal, como o Paulo Lavê citou, o pessoal se reunia mais pelo medo, né, da Covid, dia 17 pessoas, mais pelo medo da manhã, porque foi um ano terrível e as pessoas tinham medo. As pessoas têm medo
das pragas do Egito, mas não teme o Criador. É interessante isso. Parem e analisem. As pessoas têm medo do oculto, têm medo daquilo que não conhece, mas não teme o próprio Criador de tudo. E na analogia que Paulo fez aí também, foi muito assertivo, e é isso mesmo, Paulo. Eu nessas poucas décadas que eu estudo e aprendo com Deus, Deus sempre nos espreme. E quanto mais você cresce, mais sozinho será a caminhada. Isso é para todos. Não tem como. É assim que ele faz. E eu queria deixar uma analogia para todos pensarem que quando Jesus fazia muita analogia de fruta, de plantações, quando você esmaga a uva, ela produz o vinho. Quando você esmaga a rosa, ela produz perfume. Quando você esmaga a oliveira, ela produz azeite. Mas quando você esmaga o joio, ele produz veneno. Então, se nós temos que ser provados, nós temos que ser, não tem como. Porque ser provado, você vai lá em Apocalipse e vê que a igreja de palha queimada e aquela que é de ouro vai virar ouro, porque você vai tirar a borra quando você queima. Aí você tira a escória, que eu já vi fazer. Eu fiz minha aliança, o cara fez na minha frente, você derrete. Ali, se tiver prata, a prata ela separa a borra preta e você vai tirando e fica só o ouro. Ou seja, aquele tacho com calor vai separando o que é impuro do ouro. Então, se está sendo espremido, porque ele quer saber o que você põe para fora. Quando você está sendo esmagado, é aí que mostramos, nós falamos aqui na terça-feira, né, Ricardo? Nós somos livre aberto. O mundo vai ver quando a gente perde. Dá glória a Deus, na saúde é fácil. Casamento bom é fácil. Quando você perde, é aí que você mostra que você é crente. Quando você vê alguém morrer, quando você vê uma doença incurável, quando você vê o sofrimento, aí que quero dizer, ai, tá doendo. É aí que você mostra quem você é, quando é apertado. Vai sair azeite, vai sair perfume, vai sair vinho, ou vai sair veneno. Que possamos refletir nessa analogia. Parabéns pela mensagem maravilhosa. E é isso mesmo. Todos nós, se nós quisermos, falamos de prosperidade ao longo do ano, o Ricardo falou que nós temos que botar em prática isso para ontem, né? E vai ser assim, que como comentamos aqui sobre as igrejas, que está acontecendo, os escândalos que estão vindo um atrás do outro, coisas terríveis estão acontecendo, porque a coisa vai ficar mais estreita. Porque o caminho é largo, do mundo é largo, mas do Deus não. Você vai ter que ajoelhar, você vai ter que ser escovado, certo? Tem uma analogia de Deus que ele faz em Jeremias, que ele vê agora, que fala que o pastor, assim como o pastor tira o carrapato da sua roupa, assim eu farei com o meu povo. Ou seja, vai ter que abrir e tirar a sujeira e botar para fora. Amém? Um grande abraço a todos. Amém, Osni, amém. Amém. Posso ler um versículo aí, pai? Amém. Claro, Lore, fica à vontade, irmão. Aqui é o mesmo conselho que o Ricardo deu para você. Eu peguei um versículo aqui no livro de Provérbios 4:18, que fala a respeito da sabedoria e do caminho. Que a gente trabalha, quando eu já fui encarregado em várias empresas também, né? E muitos queriam tomar meu cargo, sabe? E era assim. Mas eu entregava na mão de Deus. Naquele tempo eu não era crente, mas eu sempre tive a oportunidade de ter um mandamento com Deus na frente, né? Então eu vou deixar no versículo de Provérbios 4:18, que fala: mas a vereda do justo é o caminho e a luz da aurora, e que vai brilhar mais até seu dia perfeito. Então, meu filho, aquele cara de ser seu, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, vai ser seu. Só orar pelo moço lá, né? Apresentar ele na presença de Deus. E pronto. Amém, amém, Lore.
Glória a Deus. Eita, tem uma carreta, hein? É muita bênção, meu Deus. Aleluia. Dedé, abençoado. Estou aqui na área, Dedé. Glória a Deus. Meus irmãos, esse testemunho, né, a mensagem, a palavra, fez lembrar, né? Paulo ainda falou aí, se alguém tiver algum testemunho aí também para estar. E realmente eu lembrei do testemunho, que foi muito marcante, né? Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós vivemos que nos marcam de um jeito que, assim, parece que aconteceu há semanas, há meses. E esse é um dos que parece que aconteceu, assim, há poucos dias. Mas aconteceu no ano de 2008. O que ocorreu em 2008? Eu servia em um local, né, uma organização militar, chão, né? Não era um navio, mas nesta organização militar, muitos militares desta organização iam para as viagens nos navios. Eles indicavam, né, era um local, né, que tinha ali o comando dos navios e distribuíam. Vai ter viagem no navio tal, a gente vai mandar aqui nessa organização tantos militares. E no ano de 2008, o que ocorreu? Tinha, né, a possibilidade de um navio, né, fazer uma missão para o Haiti e passar Natal e Ano Novo em alto mar. Então, o comentário na área lá do trabalho era o seguinte: olha, quem colocar o nome para essa viagem, pô, vai, porque passar Natal e Ano Novo fora, muita gente não quer essa situação. E eu, né, para o meu contexto da época, ô Senhor, que benção. É a porta que eu estou precisando financeira, Senhor. Ô glória. E comecei a fazer já os cálculos, já comecei já. É essa, eu vou colocar meu nome e glória a Deus. Coloquei meu nome, irmãos. E eu lembro que eu estava de serviço lá numa sala. No dia que saiu a relação, veio um abençoado e falou assim: Antônio, saiu a relação para viagem, teu nome não tá. Aí eu, eita, meu irmão. Aí eu fiquei assim olhando para ele, sustentando, né? Tentando manter, né, a pose, né? Aí ele não era evangélico, mas virou para mim e falou assim: ele sabia que eu era servo de Deus, mas vocês cristãos, né, vocês não falam que Deus sabe todas as coisas? Aí ele deu uma notícia e depois já emendou. Eu, sim, irmão, sim, amém, amém, glória a Deus. Mas aquele glória a Deus, irmãos, que só Deus e eu, né? Só nós sabemos ali como que foi aquele glória a Deus. E aquilo assim, dentro de mim, nossa, me deixou tão mal. Me deixou triste, irmãos. Ao ponto de o caminho de volta para casa, eu vim carregando aquilo ali e tal, aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar. Aí me confrontou. Por que você está assim? Aí eu, eita, Senhor. Eu não cuido de você? Aí eu, eita, Jesus. E começou a me chacoalhar. E começou a me apertar. Irmãos, eu cheguei em casa e a esposa, e aí e tal? Eu, me dá uns minutos, por favor. Eu preciso de uns minutos. Eu dobrei meu joelho, eu me quebrantei, eu pedi perdão a Deus. E eu terminei, irmãos, a oração, depois da oração, cantando aquele louvor de Deus cuida de mim, do Cleber Lucas. Eu levantei outro, sem, levinho. Eu, meu Deus, e né, foi feita a vontade de Deus. Né? Deus cuida de mim. Eu pedi perdão ao Senhor por eu ter dado a solução para algo na minha vida, que não, quem dá a solução é Deus. E para encurtar aqui por conta do horário, irmãos, isso eu lembro que tinha sido numa quarta-feira. Aí quando eu cheguei na quinta-feira no trabalho, né, eu era cabo, aí um sargento virou para mim e comentou assim, né, eu fazendo uma faina lá com ele, Antônio, pô, tanta viagem aí pro exterior, rapaz, você não quer fazer nenhuma viagem pro exterior, não? Aí eu, ó, querer eu até quero, mas só que o meu pai não quer que eu vá, não. Aí ele, teu pai não quer que você vá? É, meu pai Deus. Uma viagem para o Haiti, que corre o risco de passar na Terra Ano Novo, que ninguém queria. Eu dei meu nome não foi. Aí ele, mas você quer fazer uma viagem? Eu quero fazer uma viagem pro exterior. Ó,
no mês que vem, né, eu vou falar aí com o comandante para colocar teu nome para uma viagem aí pro mês que vem que a gente vai para o Uruguai. E você não, amém. Se for a vontade de Deus, amém. Isso na quinta, irmãos. Opa, o Papai do Céu já deu o sinal, né? Aí quando foi na sexta, irmãos, eu tinha ido em um local próximo, né, ao meu trabalho. Aí quando eu retorno, eu entrei assim, aí tinha o departamento pessoal, setor de pessoal. Aí tava uma confusão, irmãos, uma agitação. Aí uma oficial virou para mim e falou assim: Você? Aí eu levei um susto, sim, eu. Ela, você quer fazer a viagem? Aí eu, viagem? Ela, você quer fazer a viagem sim ou não? Aí eu quero. Aí ela levantou as mãos para os céus e falou assim: graças a Deus. Aí virou assim para um sargenteante lá, né, cuidava dessa parte, coloca o nome dele. E eu meio que sem entender, né? Tá, mas colocar meu nome para qual viagem? Ela, a viagem de segunda-feira. A viagem para o Haiti, houve um desistente e a gente precisa encaixar alguém urgentemente. É isso de quarta, irmãos, para segunda. E na segunda-feira eu embarquei, fiz a viagem e a viagem foi uma bênção. Mas como eu aprendi com Deus nessa situação, irmãos. Verdadeiramente, Paulo, as nossas vidas elas estão nas mãos de Deus. Deus tem a hora, Deus tem o tempo, Deus tem o momento, Deus tem a forma, Deus confunde, Deus coloca, Deus tira. Ele é Deus, ele faz. O que cabe a nós? Opa, nos submetermos. Nos submetermos ao senhorio. Nos submetermos à vontade de Deus. Não é nossa. Só que o Papai do Céu fez o encaixe. Ela estava me testando. E para a glória de Deus eu entendi. Entendeu? E aquilo passou muito rápido, aquela frustração. Mesmo se eu não fizesse aquela viagem, aquele momento foi importante. De ouvir a voz de Deus e de me quebrantar. E assim, na minha oração eu pedi perdão a Deus. Né, por colocar a expectativa em algo, quando na verdade a expectativa tem que ser em Deus. Ele é o Deus da nossa provisão. Eu não tenho que sinalizar, eu não tenho que indicar para Deus como que ele vai fazer. Ele faz do jeito e da maneira como ele quer. O importante é que ele faz, né? É o Deus que nos surpreende. E eu lembrei desse testemunho aí para estar compartilhando com os irmãos. Amém, amém, Marquinhos. Mas olha que testemunho. Olha, Marquinhos e todos os irmãos aí. Olha, o valor da paciência. Você teve ali aquele momento lá difícil, mas você logo corrigiu, teve calma. A viagem surgiu tranquilamente, né? Olha que coisa gostosa, que coisa bacana é a gente ter essa paciência e deixar tudo com Deus, que é com Ele. Ele vai resolver se você vai, se você não vai, e tudo vai dar certo. É isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que colocar no decorrer desse ano, saber entregar nossos problemas, nossas situações para Ele e ter paciência, fazer nossos pedidos, nossas orações e ter paciência para esperar o resultado, que é com Deus, que é com Ele. Ô Marquinhos, agora você me deixou com saudade, viu, irmão? Sabe onde que você deu esse testemunho? Que eu já conhecia. Olha aí, ó, relembre. Casa do Brunão, meu irmão. Glória a Deus. Lembra? E abençoado, aqui só para complementar, essa viagem foi um encontro com Deus. Foi um retiro espiritual. Meu Deus, em alto mar, como todo dia. E almas se rendendo ao Senhor. Foi um mover de Deus sobrenatural, tudo com propósito. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe, palavra de bênção aqui, né? Acho que testemunho, acho que um ano que vai iniciar aqui para a gente estar preparado, né, irmãos? A gente vai estar preparado para tudo, né? A gente mesmo aqui, várias vezes aqui a gente pede que seja feita a vontade de Deus e vai ser, irmãos, vai ser feita a vontade de Deus. A gente gostando ou não, o pastor gostando ou não, Osni gostando ou não, quem é que for aqui, vai ser feita a vontade de Deus em todos os momentos, em todos os caminhos, em todas as decisões. Então, amém, para a amém. gente se alegrar.
para a gente não Amém. ficar Glória a Deus. triste, Exato. para a gente se alegrar, porque a vontade de Deus é perfeita, agradável em todos os momentos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas aqui. Se alguém tiver um pedido de oração também, vamos colocar aqui. Osni, se você puder anotar aí para a gente orar no final, eu agradeço, tá? Meus queridos, continuar nossas orações pelo nosso país, pela nossa nação, né? Não vamos baixar a guarda, vamos continuar, porque pedindo a Deus, entregando a Ele todos esses problemas. E tem uma família que perdeu uma irmã em Cristo aí. Não é que perdeu, né? Essa palavra perdeu eu não acho muito legal. Ela foi para Jesus. E ela é em Anápolis. E ela era uma pessoa muito influente no bairro, ela era enfermeira e ela tinha diabetes, mas convivia tranquilamente. De repente, cortou a mão lá, cortando uma carne, e não demorou muito, não demorou nem um mês, ela foi embora. E a família ficou muito abatida, então eu peço pela família da Fátima, em Anápolis, que eles tenham o conforto, que Deus dê a eles o entendimento. São todos, quase todos, eu acho que é todos evangélicos, mas eles se abalaram muito. Ela ainda não... Uma idade aí de seus 60, mas estavam muito robusta, muito bem. E essas horas que a gente precisa do nosso de conforto, né? E a gente procurar entendimento. Amém. Vamos orar, sim. Eu queria colocar duas situações. Uma é que eu oro todo dia, eu peço, mas eu gostaria de pedir sabedoria, principalmente lá no trabalho, porque eu vou precisar muito dela essa semana. Algumas coisas acontecendo, mas é o mover de Deus, né? E outra coisa que eu queria pedir, que eu já coloquei em orações, eu gostaria que todos os irmãos também orassem, é pela igreja do Senhor. Que haja um avivamento e que pessoas voltem, né, para os caminhos de Deus. Que a gente está vendo muita gente se desviando aí. Amém, Ricardo. Amém? Amém, amém. Precisamos, né, Ricardo? Acho que até no nosso grupo aqui tem bastante gente que a gente tem contato, que a gente consegue. Vamos se ajudar aqui também. Né? Tem vezes que a pessoa se distancia e, por vontade própria, a pessoa não quer voltar. Vamos nós aqui junto, né? Eu ouvi uma frase que diz que tem muito convencido e não convertido. O cara se convence que é crente e não é. Na verdade, a gente precisa de convertido. Seguidores. Ricardo, no vídeo eu escutei lá a história do Ricardo Goulart, né? O que aconteceu com ele. Foi você, né? Foi você que contou no vídeo, assisti lá tudo. Que pena, né? Mas é isso. E sirva de exemplo, né, Dedé? Exato. Temos que tomar nossos cuidados. Alimentação, olha, é fundamental a gente cuidar da nossa alimentação. Fundamental. Amém. Mais alguém, irmãos? Mais algum pedido de oração? Lore, Marquinhos? Eu ia pedir pelo Marcelo, né, que está com tratamento de câncer, né, está com quimioterapia. E por mim mesmo, que já saiu a minha vaga de cirurgia, né? Dia 5, Glória a vou Deus. procurar um especialista, já fiz ressonância magnética, já, né? Então, dia 5 eu vou passar um especialista lá no Brás, lá no Hospital Nossa Senhora do Clarim. Só luta com quebrado. Se chegar inteiro, eles põem para fora. Agora, se tiver quebrado, eles põem para dentro. Mas, graças a Deus, vai ser bênção, né? Amém, vai ser em nome do Senhor Jesus. Ô, Lore, dia 5 é a consulta ou já é a cirurgia? Não, dia 5 eu vou passar com ele, com o especialista, né? Ah, tá bom. Vai avisando a gente aí. Documentação, né? Vou levar a documentação mas graças a Deus, pelo menos o Carlos César, né? O deputado Carlos César tinha passado esse problema e em dezembro o assessor dele saiu de férias e me ligou, que ele foi candidato, acho que ganhou para vereador, né? Aí ele me ligou, aí falei, e aí, senhor Lorival, sabe alguma coisa? Até agora nada, com uma semana, aí mandaram o aviso que eu caminhar, eu fui lá,
Já fui pegar o encaminhamento, já fiz ressonância magnética, tá? Agora dia 5, em nome de Jesus. Se tiver de ser operado, que espero que já esteja operado, em nome de Jesus. Né? Amém, amém. Eu me sinto bem, né? Vai mandando no grupo aí quando você for, Lori, nas consultas, e a gente ajuda aqui a oração também. Reforça Tá aqui bom. quando você for. Mas vamos orar sim. Que bom, né, Não, Lori? Que bom que vai ser feito aí, né? E vamos orar aí. Glória a Deus, irmãos. Eu também peço para estar incluído nas nossas orações. Tatiane, ela é irmã, uma amiga do trabalho. De novembro para cá, tem perdido muito peso, tem feito vários exames. E hoje, né, eu tive um pouco de atualização, né, da Tatiane, suspeita de enfermidade no intestino. Acabei até de receber aqui a mensagem aqui com o nome dela todo, e a irmã dela colocou assim para mim, que é enfermidade no intestino. Então eu peço oração, né, por Tatiane e por toda a família dela, tá bom? E por um primo, o nome dele é Jean. Recebi hoje uma foto dele voltando para Jesus. Glória a Deus, tá bom? É aí que ele fique firme, né, que ele agarre essa oportunidade e permaneça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Marquinhos. Glória a Deus. Osni, você ora pela gente, encerrando Sim, aqui. meu irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Depois desse banquete, né? Vamos queimar incenso. Eu estava estudando sobre isso, queimar incenso para nos céus, porque os anjos, os 24 anciões, eles carregam um vaso de incenso que estão transbordando, e esse incenso é a oração dos justos. Eles têm, junto ao homem que carrega o pergaminho, que tem condições único, né? Que pode. Aleluia. Esses 24 anciões, eles carregam incensário de orações. Ô, glória! Para quem não sabe, quer agradar a Deus, irmão? Ore. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus.